Opa, estamos no ar. Vamos lá, pessoal. Seja muito bem-vindo aí à 17ª live, né, desse programa aí Negócio do Futuro Academy. Aqui a gente aprende muito como usar tecnologias, inteligência artificial voltada para o crescimento do seu negócio. Eu me chamo Isaac Micael, sou empreendedor, consultor em ciência de dados e também especialista em tecnologias aplicadas ali a negócios. No episódio de hoje, a gente está tratando um tema super relevante, importante, né? Qual o maior erro dos empreendedores ao tentar usar a inteligência artificial? Eu vou te revelar aqui uma verdade, assim, brutal, que ninguém te conta, que é por que os pequenos negócios que não aplicam inteligência artificial, eles vão desaparecer nos próximos anos. Então, assim, se prepare porque esse conteúdo pode mudar o jeito como você enxerga aí o futuro do seu negócio, tá? Vamos passar para a próxima aqui. E, pessoal, olha só, um ponto muito importante é que essa live ela é sobre urgência e pensando sempre em sair não é que é sair da sobrevivência, mas se manter de momento na sobrevivência do mercado e depois assumir um patamar aí de estabilização de top 3 no seu segmento. Então a gente vai entender o que está acontecendo no mundo dos negócios, principalmente com essa chegada da IA, da inteligência artificial, e por que empresas que ignoram essa transformação estão ficando para trás. Pensa que enquanto você fica pensando em criar promoções com o seu achismo, o seu concorrente ele sabe o que o cliente dele vai pedir mesmo antes de pedir. Olha só, uma análise preditiva, utilizando inteligência artificial, dados e ferramentas básicas como o ChatGPT, tá? Então, hoje a inteligência artificial ela não é mais uma vantagem competitiva, já foi. Para as grandes empresas, ela é a base para permanecer no jogo e as grandes empresas elas acabam sendo referências, né, de segmentos. Então, logo logo você que é um pequeno empreendedor entenda, você automatizar um processo, você utilizar análise preditiva, prescritiva, diagnóstica, que seja, você vai estar fazendo o básico. Então, é muito importante. Tem um estudo ali da IBM em 2023, que fala que 42% ali das pequenas empresas no Brasil ainda não usam a inteligência artificial de nenhuma forma, mas é muito importante porque a Forbes, voltada ali para a tecnologia, fala que as empresas que adotam a inteligência artificial, elas crescem em média 30% mais rápido. É um ponto muito importante, né? E tirando assim, o crescimento vem tanto de mercado, expansão e faturamento. A McKinsey Digital tem uma pesquisa que mostra que com automação ali de processos, é, eles conseguem reduzir 42% dos seus custos operacionais. Pensa um saving, né? Pensa você conseguir economizar 40% só em automatizar alguns processos. E é um ponto muito importante opa, deixa eu ver. Aí, esse daqui. Aí, oportunidade. Olha só, um ponto muito importante é que negócios que olham para a inteligência artificial como uma exploração, deixa eu começar com um teste, deixa eu começar um pouco. Ninguém está falando para você contratar grandes softwares, grandes programadores. Não, 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 não. Tudo é devagar, tudo ali é na base do teste ali, né? Então, assim, essas empresas que já estão abertas a entender a inteligência artificial, é elas que vão estar com o volante do futuro. Quando você olhar para o futuro, é quem hoje já está explorando esse mundo, né? Então, assim, essa é a chance de você sair do modo de sobrevivência que a gente citou e ir ali para um modo de crescimento previsível. Esse é um ponto muito importante. E por que isso? A inteligência artificial, ela vai te dar muita muitas oportunidades de aplicação. Então, eu consigo prever tendências, eu consigo prever comportamento dos meus clientes, eu consigo automatizar processos que tomam tempo. E um ponto muito importante para empresas de pequeno porte ou até médio, que é tomar decisões certeiras
com dados concretos. Imagine você sempre ficar arriscando, imagine você sempre ficar ali tomando decisões no escuro. Para uma empresa pequena, tem um certo grande risco aí, né? A Harvard Business Review compara entre duas empresas, né, do mesmo segmento, que aquela que aplica inteligência artificial, ela cresce mais rápido em 50% do que aquela que não aplica. Então, pensa assim, as duas empresas no mesmo segmento estão utilizando inteligência artificial e elas têm um crescimento de 10%. Pense assim, 10% normal. A que aplica inteligência artificial, ela tem um crescimento de 50% na frente ali, comparado com o seu concorrente. Então a gente vê a oportunidade. Então, negócios que usam a inteligência artificial saem do modo sobrevivência e entram no crescimento previsível, né? É, olha só, existe esse, eu acho que isso é na vida, é um empreendedor, né? São as objeções. As objeções nada mais é do que os pensamentos. E o empreendedor, ele usa muito ali a base da sua intuição e acaba colocando muito na balança a sua intuição com determinadas decisões, determinadas ações, né? Então, assim, você pode pensar que você é pequeno demais para isso, mas é justamente por você ser pequeno que você não pode desperdiçar tempo. Você não pode desperdiçar energia, você não pode desperdiçar dinheiro. Então, assim, os pequenos negócios sempre vão precisar olhar para eficiência e agilidade, porque os seus concorrentes estão ali tete a tete. Muitas vezes eu tenho uma loja, o meu concorrente, ele está do outro lado da rua. Exato, então assim, não, é algo muito acirrado, né? Já as grandes empresas, elas são muito lentas, os processos, a burocracia. Imagine assim, a Coca-Cola, ela viu em um dado que está vendendo mais Coca Zero em São Paulo. Pense ela modificar a operação toda dela, de aumentar a produção em Coca Zero, modificar estoque. Poxa, é um grande processo. Agora, muitas vezes você é um lojista que você analisa o dado, amanhã mesmo você já ajusta uma campanha, você já consegue fazer uma promoção amanhã mesmo, então as pequenas empresas acabam, eu acredito muito que isso acaba sendo até um ponto positivo para os pequenos negócios, né? Eu dou consultoria para algumas empresas, já passei por algumas grandes empresas como a Latam Airlines, então eu entendo que, meu, para você analisar um dado, achar um insight, até isso implementar, meu, vai meses. Burocracia, muitas vezes entra muito questão de auditoria, LGPD, enfim. Agora, eu tenho o meu próprio negócio de médio porte, eu tenho a minha própria consultoria, e o meu negócio, que acaba sendo, a gente acaba vendendo algumas ferramentas, tanto para o B2C, B2B, voltado a ferro, a gente busca muito esse mercado, eu sei que muitas vezes eu analiso o dado, amanhã mesmo a minha campanha no Google Ads é alterada. Por quê? Eu tenho essa flexibilidade, sendo que grandes empresas já não têm, né? Ah, mas deve ser caro, pessoal, ferramentas, e é por isso que a gente tem essa comunidade dos negócios do futuro, e a gente sempre visa esse ponto de disponibilizar, ensinar ferramentas que são como que eu posso, acessíveis. Então, assim, por menos de R$ 100 aí você tem ali o ChatGPT, o Notion, aí você tem o Zapier, assim, custam muito pouco e você tem grandes resultados, assim, coisas extraordinárias. E até no modo gratuito, assim, você consegue tirar um suco muito bom. O caro na nossa percepção é continuar agindo ali, operando no achismo. Isso pode ser muito caro, né? E você pensa muito na complexidade da situação por ser algo de tecnologia, por ser algo que você não é, pô, mas tecnologia, eu tenho um comércio no bairro, eu não tenho uma empresa, eu não tenho uma área de tecnologia. Nossa, o meu negócio ele é voltado para uma área que eu ainda não consigo implementar ou contratar programadores. Calma, não existe aqui complexidade, tá? É, a complexidade é você não implementar um método. Isso sim é complexo. Porque quando você tem um método, quando você tem processos bem implementados, não se preocupe que isso acaba ficando simples.
Então, assim, você precisa ter uma orientação clara, a aplicação da IA e você precisa ter métodos. Quando você tem esses três pontos aí, você consegue desenvolver muito bem o seu negócio, tá? E aí a gente começa a entrar aqui nos modos, né? Assim, você não pode ficar esperando sobre sobrar tempo, né? Então, assim, porque é o teu pequeno negócio, século XXI, amanhã já tem uma nova tendência, amanhã já vem uma nova onda. Você tem que ter isso em mente, né? Acreditar que só vale a pena investir quando o negócio estiver maior, muitas vezes você vai perder muito tempo, porque quando você chegar no patamar maior, os seus novos concorrentes, eles já vão estar super habituados com esse mundo, e você vai penar, e aí possa ser que você gaste mais, possa ser que você fique no desespero, então, assim, começa pequeno, uma sementinha ali, implemente alguns testes ao passo a passo. E a gente considera, né, que esse mundo de inteligência artificial ele se torna uma verdade absoluta. Porém, você não precisa marretar essa verdade absoluta, que seja uma semente. Eu preciso ter inteligência artificial, vou pegar um processo e vou trabalhar com ele durante um mês. Deixa eu acompanhar. Poxa, tá rodando legal, bacana, vou passar para minha equipe. Quando você passa para sua equipe vai se acostumar com aquele processo. Você já pensa em outro processo para implementar a inteligência artificial e assim aos poucos, né? Então, assim, antes de você tentar copiar grandes empresas, se adapte à sua realidade. A Coca-Cola, muitas vezes, ela vai se parametrizar com os dados para expandir um novo negócio. Muitas vezes você vai usar os seus dados para subir uma campanha, que seja, ambos estão no parâmetro tecnológico. E existe o jeito errado, óbvio, né? Quer dizer, existe o jeito errado e vice-versa, nós também trabalhamos com o modo correto. Então, você pensar naquilo que te consome mais, pô, é atendimento. Pega as principais mensagens aí que você sempre recebe. Ah, é falta de organização, é conteúdo em planejamento. Utiliza algum processo que você percebe que sua equipe toma muito tempo e tente automatizar de alguma forma. Sempre, sempre nós vamos aqui te disponibilizar um parâmetro, te disponibilizar opções, caminhos, visão de ferramentas simples para começo. Vamos chegar nas intermediárias avançadas? Vamos. Mas quando a gente chegar lá, a gente já vai estar habituado, tá? Então, um chat GPT, sabe? Ele já consegue automatizar respostas naquelas suas perguntas frequentes, já consegue ter ideia de venda, você consegue tirar um suco, por isso que eu sempre trabalho muito aqui com o chat GPT, a Manos, tem muita coisa legal. E quando você tem um processo, quando você tem uma ferramenta simples, você conecta os dois ali, você vai ter ali um processo super otimizado e que traz um resultado. E olha só, existe. Opa, calma aí. Existe alguns pontos que eu acho muito importante a gente entender que a prática ela é ideal. A prática, assim, ela é algo que pode te ajudar demais no seu negócio. Eu tenho toque, eu tô vendo ali a, a borda branca. Eu tenho aqui, vamos trabalhar um pouco, vamos brincar aqui um pouquinho. Deixa eu tentar compartilhar minha tela para vocês. Eu tenho esse arquivo. Muito. Ao vivo é assim mesmo, né? Todo mundo. Olha só, eu tenho esse arquivo, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês. Vai ficar até melhor.
Eu tenho esse arquivo, que é o quê? O que que eu tenho aqui nele? Deixa eu ver o que tá bom. Eu tenho o nome do meu produto, eu tenho a marca, a categoria, a descrição, o preço, o custo, né? Estoque atual, volume de vendas nos últimos 30 dias. Pessoal, isso daqui, quando você tem um e-commerce simples, é algo simples, não é? Vamos fazer aqui um quesito básico, uma análise aqui. Olha só, eu tenho aqui eu tenho 6 marcas, eu tenho também é, 6 categorias, eu tenho algumas, alguns produtos aqui, né? Pensem, pensem em sempre eu precisar ficar gerando propostas, sempre ficar pensando em dados para vendas, promoções, oportunidades. É muito repetitivo. Toda semana o meu preço pode mudar, toda semana eu posso ter oscilação aí de frete. Aqui eu não coloquei frete, mas eu estou colocando aqui possibilidades. Então, pense em uma tarefa repetitiva, seria o quê? Sempre eu ficar pensando em propostas de negociação. Sempre eu ficar passando novas planilhas, novos PDFs para o meu time comercial mediante aos preços, mediante. Pensa comigo, e se eu comprar, eu tenho uma aqui, imagine se eu comprar, existe uma marca, na verdade essa marca ela já foi uma grande líder aí nesse setor, a Ferrari, né? A Ferrari não é de carro, nesse mundo de construção civil. Imagine se eu compro sei lá, 10 ferramentas, 10 ferramentas da Ferrari, aí eu atualizo essa planilha, eu vou ter que atualizar os meus PDFs para o meu time do comercial, para o meu time de vendas, acaba sendo repetitivo. Então, como que estava lá no PDF? Eu achar algo repetitivo, desculpa, eu achar algo repetitivo, opa, calma aí, tô com uma tosse aqui, achar algo repetitivo, utilizar e uma ferramenta simples. Então a gente vai utilizar um chat GPT e assim a gente conseguir automatizar algumas tarefas, que é essa tarefa de promoção. Então o que eu posso pensar? Eu posso pensar em um prompt que já faça algumas análises. Eu posso muito bem utilizar esse prompt, né? Então, se eu vir no meu chat GPT passar minha planilha, olha só, com um prompt pré-definido, eu fico mais tranquilizado. Olha esse prompt aqui. Vamos lá, olha isso. Atue como um especialista em negociação estratégica, analista de dados de mercado e consultor de Prince, né? E posicionamento comercial, com experiência prática em vendas B2B e B2C. Estou de preços aqui, tá? Que eu deixei até marcado, tá em inglês. Primeiro, aqui a atuação. É muito importante a gente extrair o máximo do chat GPT. Muito importante, muito importante. Tem muitos conteúdos lá no nosso Instagram, que é _isaac.michael, que a gente te ensina a criar assim, prompts extraordinários. Então, aqui eu coloquei a atuação dele. Aqui eu falo, a sua missão é usar toda a sua expertise para transformar minha planilha. Qual planilha? Produtos, loja completa, feira, ferragens. Foi a planilha que a gente estava analisando há pouco tempo aqui. Então, assim, aquela planilha, eu falo para ele transformar ela de produtos e entender, sabe? E aí vem, ó, eu quero propostas comerciais personalizadas para diferentes perfis de clientes. Então, assim, entenda que aquela planilha cheia de números, cheia de categoria, ela vai ser transformada em quê? Clientes B2B,
é atacado, revenda, distribuidores, clientes B2C, varejo direto, e-commerce, consumidor final. Você entende que eles vão consumir os mesmos produtos, mas as negociações aqui é diferente? Então eu começo, ó, segmentação específicas como alto ticket, baixo custo, combos, lançamentos e produtos com alto giro, arquivos prontos para uso, incluindo. Aí eu peço o retorno do ChatGPT. Então eu falei o que, que eu quero e eu estou falando agora como eu quero, né? E ainda eu peço aqui mais ou menos o formato de algumas coisas. Então, assim, ó, tabelas no formato XLSX, que é Excel, com propostas organizadas por perfil do cliente, arquivos em PDF prontos para envio com layout claro profissional, dashboards, gráficos, tal. Aqui, esses termos aqui acaba sendo um pouco da minha expertise de Isaac como consultor de dados, mas você não precisa se aprofundar, você só precisa ter o prompt e entender o que ele está fazendo. Aqui eu aplico, né, estatística, algumas métricas, e olha só, aí eu passei o prompt. Aqui é o ChatGPT trabalhando, e aqui ele vai começar os resultados. Olha só, ele fala assim, Isaac, na categoria elétrica você tem 36 produtos. Seu preço médio é de R$ 784,19. Na categoria elétrica, o seu preço mínimo é R$ 28,65. O seu preço máximo é R$ 1.493,27. E você tem uma margem aí em média, né, de 33,7%. Aí ele, ó, aqui está a primeira tabela com estatísticas por categoria de produto, incluindo quantidade, é legal. Olha só, segmentação para propostas comerciais. Ele começa, ó, cliente B2B, atacado e revendas, foco em produtos com alta margem e alto giro, ofertas em volume. Ele começa aqui a te fornecer já estratégias. Pensa eu ficar analisando sempre as planilhas mensalmente, vamos se pensar, e sempre descobrir é, é, essas estratégias, né? Como que, quanto tempo levaria? Ó, clientes B2C, foco em produtos de alto valor percebido e ticket médio ajustado. E, Isaac, eu tenho dúvida de qual que é isso. Você pode vir aqui, ó, copiar, colar e ele vai te responder. Então não é um bicho de sete cabeças. Não existe a complexidade. E se existir, ele vai simplificar para você. Então, assim, alto ticket, produtos acima do percentil 70. Tem muitos termos que eu peço, porque eu tenho uma pós-graduação em matemática aplicada, então eu sei que a matemática aplicada nos dados traz estratégias inéditas, então sempre eu tento explorar isso o máximo e passar aqui para vocês de forma simples. E qualquer dúvida que vocês tiver, vocês fiquem à vontade de passar aqui colocar aqui nos comentários que a gente vai simplificar para vocês. Então ele fala de alto ticket, baixo custo, combos inteligentes. Olha só, agrupamento por uso, início de obra, jardinagem completa, alto giro baseado nos volumes dos últimos 30 dias. Aí tá, ele começa, ó, criar as propostas, tal. Deixa eu ver. Ah, olha só que legal. Posso prosseguir com a geração das propostas? Você percebe que é praticamente um funcionário com QI super elevado? Deseja priorizar B2B, B2C ou como utilizar primeiro? Eu nem respondi essa parte aqui, eu coloquei, pode prosseguir. E olha, ele começa a me dar esses quesitos. Vamos abrir um aqui, deixa eu abrir um aqui em alta. Deixa eu ver, proposta do cliente. Vamos de B2C, vai, que é o. Opa! Ah, tá. Vamos lá, já tô com o arquivo aqui. Deixa eu então. Deixa eu ver se eu consigo já jogar aqui para vocês. Ó, ó.
Tá. Eu vou ter que dar esse jeitinho aqui, maroto, mas não tem problema. Vocês vão ver as cores. Ó, vou pedir então para ele rodar aqui de novo, pode prosseguir, né? Então ele está rodando aqui de novo. Vamos ver se ele vai gerar os arquivos. Vamos dar uma olhada nos arquivos aí. Abaixando, propostas segmentadas. Agora eu vou ter que espelhar essa minha outra tela. Olha o tamanho dessa análise. Pensa você fazer isso na mão, pessoal. Isso aqui é genial. Fora da curva. Ó, creio que vocês estão conseguindo enxergar aí. Meu preço, minha margem, segmento. Isaac, calma. Como que eu consigo analisar isso daqui? Olha só. Eu vou compartilhar, na verdade, aqui, eu vou ter que compartilhar a minha tela, viu? Não vai ter jeito. Eu compartilho muitas vezes só o arquivo, mas não vai ter jeito não. Vou ter que compartilhar aqui a minha tela cheia. Olha só. Alto giro. Se eu voltar aqui no meu prompt, ó, B2B, ó, alto giro. Então, o que que dá para entender? Que tudo que é aqui alto giro, eu vou dar uma atenção para o meu segmento de B2B, ó, alto giro. Tá vendo? Eu tenho aqui 25 produtos mais ou menos. Isaac, alta margem. Ah, aqui eu não tenho essa alta margem, não colocou. Na verdade, tá, entendi. Acaba sendo. Deixa eu ver um outro aqui, né? Alto ticket. Eu tenho aqui todos os meus produtos de alto ticket. Deixa eu ver se eu tenho aqui um de baixo custo. São produtos de baixo custo. Eu tenho aqui, depois, isso daqui é o arquivo que o chat GPT ele me gerou. Então vocês percebem que eu tenho aqui um geralzão, dá para perceber do B2B, né? É o que eu posso brincar ali. Se eu vim aqui no B2C varejo, ele vai me falar o que é de alto giro voltado ao B2C, ao meu consumidor final. Vamos ver aqui, ó, segmento de alto ticket, segmento de baixo custo, segmento de alto giro. Poxa, que bacana. Olha só o que que eu posso fazer. Isso daqui é nenhum, como que eu posso dizer? Deixa eu ver uma palavra aqui. Isso daqui é tudo algo que a inteligência artificial está criando para você. Então, uma atividade que você precisaria de um estrategista, tomar horas, a gente está fazendo aqui em minutos. Em minutos. Óbvio que isso aqui eu tô mostrando do zero para você, eu tô mostrando do zero, né? Mas a ideia é você trabalhar com isso uma vez e depois não mexer mais em nada, só ir automatizando, alimentando aqui o chat. Olha isso, eu peguei ali esse alto giro e eu quero, olha só, preciso de extrato.
Estratégias. Vou colocar aqui exemplo da aba B2C Varejo. Opa, varejo do arquivo dispone, dispone. Vamos ver como que ele vai agir. Pessoal, eu estou utilizando a inteligência artificial para extrair o máximo que eu posso de um arquivo meu. Ó, olha que surreal. Na aba B2C Varejo, contém três segmentos distintos: alto giro, baixo custo, regular. Agora seguem as estratégias. Só um minuto, deixa eu tossir aqui em paz. Aí, pronto. A melhor coisa é tossir com vontade, né? Ó, alto giro. Produtos que vendem muito nos últimos 30 dias. Esse é o significado. Objetivo: aumentar o ticket médio e a fidelização. Estratégia: promoção, leve 3, pague 2, ideal para itens de reposição frequente. Frete grátis acima de. Olha isso, ele me gerou os segmentos e eu ainda pedi para ele me gerar as promoções ou estratégias. Clube da ferramenta, né? Assinatura mensal com entrega automática dos itens mais vendidos. Indicação premiada, cliente ganha desconto se indicar um amigo que também comprar. Olha que surreal, né? Baixo custo, produtos com menor custo de aquisição. Qual que é o objetivo? Atrair novos clientes e gerar tráfego ali do produto, né? Isca digital, coloque como brinde em compras acima de X. Por quê? O meu custo é baixo. Então, um exemplo, eu tenho deixa eu pensar aqui, meu, agora, as buchas, né, ali quando você vai formar a parede você coloca. Provavelmente meu custo é baixo, é mais baixo do que o custo de uma furadeira. Então o que eu posso falar? Se você comprar a furadeira, você vai ganhar a bucha. Entende a ideia? Como econômico, agrupar 2 ou 3 itens baratos por um preço simbólico, é surreal, surreal. Então, assim, o que nós fizemos aqui? Nós passamos uma base de dados com um prompt já pré-definido e a partir disso nós conseguimos passar ali toda a visão do negócio, toda a visão estratégica da operação ou até mesmo, por que não pensar ali uma automatização comercial? Porque se sempre que eu atualizo a minha planilha, eu preciso atualizar as minhas propostas, eu posso considerar então aqui uma automatização de uma operação que seria a operação aí do meu comercial, do meu portfólio, que seja. Então, assim, é muito importante a gente ter em mente isso, né? E olha só, se a gente levar em consideração, a gente vai, o que nós vamos perceber? Que hoje a gente falamos aqui um recap, então a gente falou sobre negócios de luxos não pode se dar o luxo de operar no escuro, no achismo. Você tem dados, você precisa trabalhar. Se você não tem dados, começa a coletar esses dados. A IA é o braço direito que entrega eficiência, velocidade e clareza. Vocês viram agora na prática. Tá? Se é uma base de dados, eu começo a brincar com detalhes ali que já está no meu prompt pré-definido. Isso depois a ideia é só ir alimentando uma vez por mês, depende de qual que é, ou uma vez por semana, depende quantas vezes repetir, quantas vezes você trabalha faz essa tarefa, né? Porque eu faço essa tarefa uma vez por semana e eu demoro 2 dias. A ideia é você fazer essa tarefa com o chat GPT uma vez por semana, realizando em 5 minutos, em 10 minutos, em 30 minutos. Essa é a percepção. E nós entendemos que quem não vai se adaptar a isso vai desaparecer. Mas quem se antecipar vai liderar o mercado no futuro. Isso a gente tem muito em mente. E olha só, eu queria agradecer
Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você quer aprender a utilizar a inteligência artificial no seu negócio de forma descomplicada e estratégica, e com um método, né, direto ao ponto ali, prático, passo a passo, não deixe de se inscrever nesse canal e acompanhar o nosso evento ao vivo, tá? Que vai acontecer no dia 31 de julho, uma masterclass. Eu tenho certeza que vai ser o divisor de águas aí para os líderes que querem crescer com inteligência. Aqui é uma exploração, é muito importante esse conteúdo, mas esse evento ele promete muito e eu espero você lá. Até a próxima, muito obrigado.